É sempre muito engraçado ver como as pessoas do passado imaginavam que seria o nosso tempo. Aquelas previsões de carros voadores, de robôs limpando a casa, de uma pílula que substitui uma refeição completa. E, de certa forma, hoje a gente tem tudo isso, mas não exatamente da maneira que eles pensavam. Uma dessas previsões curiosas está num filme americano de 1973, chamado Soylent Green. Ele chegou aqui no Brasil com o nome No Mundo de 2020, mas na verdade a história se passa num 2022 à beira do apocalipse. Como alguém pode sobreviver num clima como este? Uma onda de calor o ano todo. Parece uma estufa. Está tudo está queimando. se queimando. Nesse 2022 distópico, o efeito estufa varreu quase completamente as plantas e os animais da Terra. As pessoas vivem todas amontoadas nas grandes cidades e a comida como a gente conhece não existe mais. Só os muito ricos conseguem comer algum alimento fresco. A enorme maioria da população é obrigada a comer uma espécie de biscoito de soja feito por uma grande corporação. É o Soylent que dá nome ao filme e garante ter todos os nutrientes necessários para manter as pessoas vivas. E pelo novo e delicioso verde Soylent, o alimento milagre de algas de alta energia colhidas nos oceanos do mundo. Esse é o momento do filme em que um apresentador de TV fala sobre o novo produto da empresa, o Soylent Verde. E, desculpa, mas eu vou ter que dar um spoiler. Apesar dessa propaganda dizendo que o biscoito era feito de algas e plânctons milagrosos, no fim do filme a gente descobre que, na verdade, eles eram feitos de cadáveres humanos. O filme é meio esquisito e, sinceramente, não é muito bom não. Mas a catástrofe ambiental e as mudanças na relação com a comida que ele propõe não estão muito distantes da nossa realidade. Isso porque, em 2013, 4 engenheiros de software do Vale do Silício criaram uma coisa bem parecida com aquele Soylent do filme. E eles deram pro produto o nome de Soylent. Pois é, eles deram o mesmo nome do biscoito de gente morta. Vai entender, né? What is Soylent? Soylent is food. Esse é um vídeo institucional da empresa que explica o que é o Soylent. Ele tem várias versões. A clássica é parecida com esses shakes que a gente está acostumado a ver por aí. É um pó que precisa ser misturado com água e óleo de canola. While not intended to replace every meal, Soylent can replace any meal. O vídeo mostra um monte de gente jovem e bonita tomando shake e o narrador explica. O Soylent não foi feito para substituir todas as refeições, mas qualquer refeição. A ideia é que você pare de perder tempo cozinhando e se concentre em produzir, em ser criativo. Os criadores do Soylent juram que aquela mistura de pó, água e óleo tem todos os 39 nutrientes que você precisa para ser saudável. Tem proteínas, lipídios e calorias contadinhos para o seu corpo funcionar como uma máquina. Mas é claro que a gente não tá aqui para fazer propaganda do Soylent. A questão é que ele é um exemplo muito bom de como uma visão reducionista da alimentação pode ganhar espaço e conquistar muita gente. O episódio de hoje parte do Soylent para falar desse reducionismo, que a gente vai chamar de nutricionismo, e como ele está presente em vários outros assuntos. A gente conversa sobre culto ao corpo e distúrbios alimentares, sobre desnutrição e ajuda humanitária, e sobre como o Brasil venceu o cabo de guerra contra a fome sem se render a essa visão reducionista da alimentação. Pelo menos por enquanto. Sim, é bastante coisa, os temas são complexos, mas a gente vai dar nosso melhor para contar essa história direito. Afinal de contas, esse é o Prato Cheio, o podcast do Joio Trigo sobre alimentação. Eu sou o Vitor Mattioli e vou te acompanhar nessa história sobre quando os corpos viram o palco das disputas de poder. Vamos nessa? No comecinho de 2015, um editor de vídeo da Folha de São Paulo ficou 3 dias se alimentando exclusivamente de Soylent. É fazer uma dieta comendo só um alimento. Café da manhã, almoço, janta, tudo. Só uma coisa. Soylent. Ele foi gravando todo o processo e o resultado foi esse vídeo que você ouviu agora. A versão que ele comeu, ou bebeu, sei lá, é a mais clássica de todas.
O pó vinha num pacote de plástico junto com um vidrinho de óleo de canola. Ele só tinha que misturar essas duas coisas com um pouco de água e pronto. Tinha 1,5 litro de Soylent para consumir durante o dia todo. Tem tipo uma areia. Fica uma areia na boca. Acho que o pó não dissolve direito. O editor que virou cobaia se chama Douglas Lambert e a gente conversou com ele sobre esses dias vivendo de Soylent. Quando você abria, parecia que você estava abrindo, sei lá, um pacote de sustagem, sabe? Era aquele cheiro artificial, meio de baunilha, uma coisa meio bege, branca, bege, assim, zero vontade de comer aquilo. Ele disse que o gosto não era ruim, mas era bem enjoativo. E não poder mastigar a comida também deixava todo o processo mais esquisito. O único lado positivo mesmo era a praticidade. Teve um dia que eu voltei pra casa, eu tinha uma hora de almoço, eu voltei pra casa e eu fiquei jogando videogame enquanto eu tomava Soylent, porque 1 hora de almoço, você não tem nem que fazer a comida, você só pega a garrafa e bebe, você pode fazer o que você quiser, né? Ou seja, aquela ideia que os criadores do Soylent tiveram de aumentar a produtividade das pessoas não funcionou pro Douglas. Aliás, ele deixou bem clara a discordância com essa proposta. O que é uma coisa, assim, estúpida quase, porque é um capitalismo tão absurdo que, tipo, pensa assim, não, você não pode comer mais porque você tá perdendo tempo de trabalho, você poderia estar sendo criativo. Esse cara podia ter inventado fralda para trabalho também, se levando ao extremo, uma loucura dessa, né? Ele contou pra gente que sentiu falta do convívio social que só uma mesa de jantar oferece e da diversidade que faz da alimentação uma coisa prazerosa. Ao deixar de lado toda a complexidade dos alimentos e afirmar que tudo o que a gente precisa para viver são 39 nutrientes, os criadores do Soylent deixam clara a visão simplista que eles têm da alimentação. E o próprio Douglas, que nem é um especialista na área, percebeu isso. Você transforma a comida um monte de número, você reduz a comida a um monte de número, proteína, carboidrato, vitamina, não sei o quê, e aí você injeta isso também, porque engolir é demais daí daqui a pouco, sabe? Essa frase do Douglas é uma definição quase perfeita do conceito de nutricionismo, que foi criado pelo George Screenes, um professor australiano de políticas públicas de alimentação. Ele dedicou boa parte da vida acadêmica a entender como essa visão reducionista da comida sequestrou a ciência da nutrição. Aliás, o termo nutricionismo é a fusão das palavras nutrição e reducionismo. A gente falou longamente sobre isso lá no episódio 5 da primeira temporada, que se chama Superalimentos. Vale a pena ouvir depois. Esse raciocínio que o Screenes descreveu fez com que muita gente visse a carne vermelha como um sinônimo de proteína, por exemplo. A batata como sinônimo de carboidrato e a banana como sinônimo de potássio. O que os especialistas chamam de matriz alimentar, ou a combinação única de substâncias que existe em cada alimento, foi deixada de lado, acabou perdendo importância. Enquanto isso, a alimentação tem ganhado cada vez mais um caráter utilitarista. Ou, para usar um termo da moda, a comida cada vez mais tem que ser funcional. Mas a pergunta que fica é, funcional para quem? No caso do Soylent, quem sai no lucro quando você demora só 2 minutos para almoçar? Não é você, porque você enquanto trabalhador tá ali deixando de ter uma experiência social ou deixando de ter o prazer de se alimentar para dar lucro para alguém, né? Com a justificativa de liberar tempo na sua agenda, iniciativas como o Soylent aprofundam algumas contradições do capitalismo. Afinal de contas, quando você trabalha, o que está sendo negociado é o seu tempo. A gente falou sobre isso com a Lígia Amparo, uma nutricionista e socióloga que é especialista na antropologia da alimentação. O conceito de saúde, ele não pode ser reduzido à funcionalidade. Ela é professora da Universidade Federal da Bahia e escreveu um livro chamado O Corpo, o Comer e a Comida. Na nossa conversa, ela falou um pouco sobre essa alimentação utilitarista que o Soylent simboliza tão bem. O comer se reduz à ingestão de nutrientes que possa alimentar energeticamente uma máquina, né? A partir da perspectiva da caloria. E esse é um ponto bem interessante. Você já parou para pensar sobre a origem do termo caloria? A expressão foi criada no século XIX por estudiosos da termodinâmica e não tinha nada a ver com alimentação. Caloria era simplesmente a energia necessária para aumentar em 1 grau a temperatura de 1 grama de água. Era coisa de engenheiro, não de nutricionista. A caloria era muito usada para medir, por exemplo, a eficiência de um motor ou a qualidade de um combustível. Mas não demorou muito tempo para que o termo chegasse na comida.
alguns cientistas começaram a quantificar a energia dos alimentos usando a caloria, bem nessa lógica de combustível mesmo. Eles passaram a enxergar o corpo como uma máquina que precisava ser abastecida. E isso abriu a porteira para uma alimentação dura, toda calculada e nada intuitiva. E o que começou com as calorias, logo passou a ser feito também com os macronutrientes. Mas... fora as possibilidades que a indústria traz como sintéticas, nós não comemos proteína, nós comemos carnes, grãos, várias outras possibilidades, assim como não comemos carboidrato. Comemos batata, arroz, mandioca, enfim. Essa perspectiva da alimentação, que aborda menos as relações entre os alimentos e mais os nutrientes que fazem parte deles, é muito comum para pessoas que levam um estilo de vida fitness. Controlar a ingestão de calorias, proteínas, gorduras faz parte da rotina para elas. E por mais que a saúde seja uma das justificativas para isso, muitas dessas pessoas também perseguem um corpo ideal, entre aspas. E aí, esse caráter funcional da comida ganha muito espaço. Como eu viso um crescimento muscular, uma hipertrofia, eu preciso comer muito, muito, muito. Eu tenho que ter um aporte calórico muito alto. E o meu treino tem que ser muito pesado, no intervalo pequeno. Esse é o Vini Buttel. Ele é modelo, apresentador, influenciador, já venceu um concurso de Mr. Espírito Santo e participou do programa de Férias com o Ex da MTV. E mais do que isso tudo, o Vini é um rato de academia. Ele tem 30 anos e um corpo atlético, todo musculoso. O primeiro contato com os pesos de musculação foi aos 14 anos, numa academia de Muay Thai. O Vini me contou que foi assaltado várias vezes quando era mais novo e o pai dele não aguentava mais a situação. Daí colocou ele numa aula de luta para ver se ele aprendia a reagir aos assaltos. Só que de fato mesmo foi quando eu tinha 22 anos que eu entrei numa academia nova. Aí lá me apaixonei por uma personal trainer 10 anos mais velha do que eu. Fiquei 3 anos com ela e ela que me ensinou realmente como se treina, como se faz musculação. Nos últimos 8 anos, a rotina de musculação foi ficando mais séria, mais intensa e mais regrada. E a mesma coisa aconteceu com a dieta. Com o passar do tempo, a gente pega nosso prato, a comida, ela tem uma coisa estritamente funcional. Você está ali comendo, eu olho o frango é X de proteína, eu olho o arroz é Y de carboidrato. Salada a gente acaba que não tem tanta referência, mas a gente está pensando ali nos sais minerais, nas vitaminas. E não existe mais café da manhã, almoço e janta. Eu, por exemplo, eu acordo comendo arroz e frango. O que começa a ter é a primeira refeição, segunda refeição, refeição pré-treino, refeição pós-treino. Como ele mesmo disse, a dieta é estritamente funcional. É só um meio de atingir um objetivo estético e de saúde. Mas a alimentação, por mais controlada que seja, nem sempre é capaz de trazer o corpo ideal que pessoas como o Vini almejam. E é aí que entra em cena um outro companheiro fiel da musculação, o suplemento alimentar. Hoje eu tomo whey protein, que é o soro do leite, no pós-treino. Eu tomo a creatina também, que é uma coisa que eu sinto diferença mesmo. E agora a L-carnitina, que serve para queima de gordura e não te acelera. Eu tenho problema com insônia e tem determinados termogênicos, cafeína, que te tira o sono. Os suplementos são cada vez mais comuns nas academias, a ponto de o Vini ter certeza que todo mundo que malha com ele toma. E os números confirmam essa impressão dele. Hoje, o Brasil é o terceiro maior mercado de suplementos do mundo, só perde para os Estados Unidos e para a Austrália. Em 2019, esse mercado gerou 6,6 bilhões de reais em vendas aqui no Brasil. Mas o consumo é nichado. De acordo com um levantamento encomendado pelo grupo Saúde Fitness, 3 em cada 4 consumidores de suplementos são homens. E o consumo também fica concentrado em uma faixa etária e de renda específicas. A maior parte dos usuários tem entre 15 e 20 anos e pertence à classe C. A Saúde Fitness, que encomendou esse estudo que eu mencionei, é dona de 3 dos 5 maiores sites de venda de suplementos do Brasil. E olha que curiosos os nomes dos sites: Corpo Perfeito, Corpo Ideal e Boa Saúde. Acho que isso dá uma ideia do que as pessoas procuram nos suplementos. Carboidratos, gorduras, proteínas. A maior parte desses produtos tem o corpo como foco. Ganho de massa muscular, queima de gordura ou aumento de energia, por exemplo.
dela junto com o whey. São as proteínas. Whey. Mas existem vários outros que prometem efeitos mentais, que vão desde o aumento da concentração até a redução do estresse e a melhora do sono. O que fica claro é que as pessoas não querem só dominar o próprio corpo, mas também controlar a mente e a saúde mental usando alimentos e suplementos alimentares. Mas isso pode virar um problema. E eu vejo cada vez mais as pessoas indo para os extremos. É legal você cuidar do corpo, é importante você ter uma alimentação equilibrada, pensando no seu bem-estar e na sua saúde. Só que muita gente está partindo para o extremo, que está perdendo o convívio social, que não sai com os amigos para tomar uma cerveja, que não sai com os amigos para comer alguma coisa, ou está na casa da família, da mãe de domingo, não come. Depois do intervalo, a gente fala mais sobre como essa preocupação com o corpo e a saúde pode desencadear transtornos alimentares. Oi pessoal, aqui é a Amanda. Hoje eu tô aqui para te convidar a ser a água do nosso feijão. O prato cheio pode ser ainda melhor com seu apoio. Vai em ojoiotrigo.com.br/contribua e saiba como você pode ajudar. Nós também temos o apoio da PRX e do Google Podcast Creator Program, e de organizações que atuam em prol da alimentação adequada, como a ACT Promoção da Saúde, o Instituto Ibirapitanga e a Fundação Henrique Bol. Um bom episódio para vocês! Quando o cuidado com a dieta e com o corpo é levado ao extremo, abre-se uma porta perigosa para transtornos alimentares. E quem explicou isso melhor pra gente foi a nutricionista Marina Nogueira. Ela é especialista nesse tema pelo Ambulatório de Transtornos Alimentares do Hospital das Clínicas de São Paulo e tem um perfil no Instagram chamado Não Conto Calorias. Acho que para qualquer pessoa que vê a nutrição como algo muito poderoso, mas muito perigoso também na forma com que a gente lida hoje em dia com a nutrição, é um caminho meio que inevitável, né? Ir para a área dos transtornos. Ela disse que esses transtornos têm se tornado cada vez mais comuns. E uma das justificativas é exatamente o culto ao próprio corpo e o desejo de se aperfeiçoar. E hoje a gente vê uma supervalorização desse comer perfeito, de viver de dieta restritiva, de viver cheio de regra. E isso é um dos fatores precipitantes, um dos gatilhos para um transtorno alimentar, por exemplo. No consultório e também no perfil que ela mantém no Instagram, a Marina procura mostrar para os pacientes que a alimentação não precisa ser tão engessada. Ela entende que é mais importante se manter atento aos sinais que o próprio corpo dá do que calcular exatamente o que vai ser ingerido em cada refeição. E quando você faz uma dieta restritiva, né, que tem um papel falando o que você tem que comer, a hora que você tem que comer, você nega essas regras. Então você nega seus sinais de fome, você fica muito fechado naquilo. Então se você tem vontade de comer uma outra coisa, você tem que ficar ignorando aquela vontade. Muitas vezes isso te leva para uma compulsão ou para um excesso. A gente também conversou sobre o uso de suplementos alimentares. A Marina acredita que eles podem sim ser benéficos em alguns casos específicos, mas vê com preocupação o uso descontrolado. Uma alimentação saudável, na visão dela, precisa se basear em alimentos, não em pós e comprimidos. A gente tem uma visão muito americanizada da alimentação, né? Que é aquela coisa... Eu fico vendo no Instagram, assim, muita nutricionista postando, vida saudável, uma mão cheia de vitamina, né? Uma foto, como se aquilo fosse saúde. Isso não é saúde, e o mesmo é para o suplemento. Esse é mais um exemplo de como o nutricionismo se infiltrou na maneira como a gente enxerga a alimentação. E como a Marina disse, até os nutricionistas reproduzem essa lógica. A visão reducionista da comida também está presente em abordagens de combate à desnutrição e à obesidade. O George Screenes, pesquisador australiano que a gente já mencionou nesse episódio, estudou esse assunto de perto. Ele problematiza o quanto que você fazer uma abordagem separando deficiência de micronutrientes, de desnutrição energético-proteica e de obesidade, como se fossem 3 entidades autônomas de malnutrição, o quanto que isso favorece a indústria. Essa é a Inês Rugani. Sou professora do Instituto de Nutrição da UERJ, atuo também na Abrasco, Associação Brasileira de Saúde Coletiva, e na Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável. Durante a pesquisa desse episódio, a gente foi conversar com a Inês sobre políticas de combate à desnutrição aqui no Brasil. Ela recomendou um artigo do Screenes que explicita a relação entre o nutricionismo e essa classificação da desnutrição em 3 frentes: subnutrição,
deficiências de micronutrientes e excesso de peso ou obesidade. A crítica do Screenes se concentra em 2 pontos, e quem vai explicar isso pra gente é a Marina Yamaoka, que fez a pesquisa para esse episódio. Olha, Vitor, o primeiro ponto que o Screenes destaca é que abordar desnutrição a partir do nutricionismo, ou seja, pensar na má alimentação olhando para o que falta ou o que sobra de energia e nutrientes no corpo, é muito reducionista. E enxergar o problema a partir de uma ótica reducionista faz com que as soluções também o sejam. O segundo ponto é justamente que se o que está faltando é um macronutriente ou uma vitamina específica, é como se bastasse a gente encontrar um jeito de dar ao corpo esse nutriente específico. A gente acaba ignorando as questões estruturais que levam à desnutrição, como a desigualdade social e a falta de acesso a alimentos saudáveis. E a gente acaba favorecendo soluções tecnológicas que usam versões sintéticas isoladas dos nutrientes. Como é o caso do Plump Nut, que é uma espécie de pasta de amendoim que o Screenes chama de um produto tipo Nutella, e que é muito usado pela Unicef para combater a desnutrição. Guarda esse nome, Plump Nut. A gente ainda vai falar dessa pasta de amendoim humanitária no episódio de hoje. Mas antes, deixa eu te contar uma história. Esse vídeo que a gente achou no YouTube fala da criação da primeira fábrica de extrato de carne. Ela foi criada por um cientista alemão chamado Justus von Liebig. A gente mencionou a história dele no episódio Faça Amor, Não Faça Carne dessa temporada. Em 1863, ele e 2 outros cientistas fundaram uma empresa em Fray Bentos, no Uruguai, para produzir uma espécie de concentrado de carne. Ele era feito fervendo e prensando a carne de gado até que ela ficasse líquida. Depois, a gordura era separada e o suco era reduzido a um caldo grosso. O Liebig e os sócios promoveram esse concentrado de proteína como uma alternativa à carne. Segundo eles, o extrato era nutritivo, conveniente, durável e principalmente barato. Mas o que isso tem a ver com o episódio de hoje? O Liebig foi uma figura dominante na ciência da nutrição durante grande parte do século XIX e foi um grande promotor da visão de que a proteína era o único verdadeiro nutriente. Essa visão da proteína como o macronutriente mais importante de todos resistiu ao tempo e chegou até a década de 1950. No mundo, há um entusiasmo por proteína, é o que diz o narrador nada entusiasmado desse vídeo. Aqui ele faz referência ao período entre as décadas de 50 e 70, quando foi descoberta e anunciada uma lacuna proteica global. O tema, inclusive, foi discutido na Assembleia Geral das Nações Unidas. Na época, especialistas em nutrição trabalhando na África anunciaram a existência de uma doença chamada... Peraí que nessa eu preciso de ajuda. Disease of malnutrition called kwashiorkor. Isso, kwashiorkor. Ela é uma forma severa de desnutrição associada a uma deficiência de proteínas. A hipótese dos nutricionistas era de que as crianças nos países em desenvolvimento não estavam recebendo proteína de qualidade suficiente. Ou seja, uma proteína com todos os aminoácidos essenciais. E foi assim que surgiu o tal conceito de lacuna proteica global. O resultado foi que algumas agências da ONU começaram a tratar a falta de proteína em bebês e crianças de forma isolada de outras questões nutricionais. There's no real evidence of dietary protein deficiency. A partir da década de 70, começaram a surgir evidências de que a desnutrição não é impulsionada principalmente pela falta de proteínas. Tudo indicava que ela era causada por um conjunto complexo de fatores nutricionais, sociopolíticos, ambientais e econômicos, que vão desde a falta de acesso a dietas adequadas até a falta de água potável e saneamento. O que os nutricionistas descobriram é que as crianças geralmente diagnosticadas com kwashiorkor se alimentavam com dietas carentes de muitos outros nutrientes, não só proteínas. A lacuna proteica global e o paradigma da deficiência de proteína ficaram conhecidos mais tarde como o grande fiasco da proteína. Agora, a gente vai olhar para o nutricionismo dos dias de hoje, quando se trata de combater a desnutrição. Esse é um vídeo da Unicef feito na Nigéria. Nele, a gente vê crianças sendo alimentadas com o Plump Nut que eu mencionei antes. É uma espécie de pasta de amendoim fortificada que vem numa embalagem prateada e é usada como tratamento para casos de desnutrição crônica. Cada unidade tem 92 gramas. São 45 de carboidratos, 30 de gorduras e 13 de proteínas. Também tem vitaminas, minerais e um total de 500 calorias.
Essa pasta milagrosa, entre aspas, tem diminuído consideravelmente os índices de mortalidade entre as crianças e as ajudado a melhorar a saúde e ganhar peso. O Plump Nut faz parte do que é chamado de alimento terapêutico pronto para uso, que são justamente essas pastas energéticas densas, reforçadas com micronutrientes e usadas para tratar casos graves de desnutrição. Essa é uma reportagem do Les Echos, um jornal francês. A gente vê o Michel Lescane, o cientista de alimentos que criou o Plump Nut junto com o André Briand, preparando a pasta de amendoim. E o repórter anuncia a grande sacada do Plump Nut. Ele é embalado em um sachê, o que facilita a distribuição. Além disso, ele tem uma validade de 2 anos e não precisa de água de preparação ou de refrigeração. A cena aqui já é outra. A gente está na linha de produção do Plump Nut e vê vários sachês prateados sendo preparados e armazenados. Uma invenção de gênio, segundo o repórter. Esse é um produto emblemático na luta contra a fome e a desnutrição e que, pelo menos em teoria, dá todos os nutrientes necessários para garantir a vida. Para entender o mercado desses alimentos, a gente tem que olhar para a Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a Infância. Isso porque eles compram quase 80% de toda a demanda global desse tipo de alimento para atender crises humanitárias no Chifre da África, Nigéria, Sudão do Sul e outros países. Eles compraram 50 mil toneladas métricas só em 2017, o suficiente para alimentar 3 milhões e 600 mil crianças por 2 meses. E claro que um mercado em expansão como esse não passaria despercebido pela indústria de alimentos, o que levou a uma certa disputa em relação à patente da pasta de amendoim. Ela é detida pela Nutriset, empresa criada pelo Michel Lescane. O cientista francês chegou a processar uma empresa norueguesa que estava exportando um produto similar ao Plump Nut para o Quênia. E ele foi criticado por organizações como Médicos Sem Fronteiras por tentar proteger seu produto. Afinal, o objetivo deveria ser salvar as vidas de crianças. O Lescane se defendeu dizendo que tinha receio de que grandes empresas passassem a produzir o Plump Nut. E ele tinha razão, já que a PepsiCo, por exemplo, disse em 2010 que queria ter um papel mais decisivo para levar alimentos terapêuticos para populações carentes. Na conversa com a Inês Rugani, a gente perguntou como ela enxergava o uso de produtos como o Plump Nut para combater a desnutrição. Esses produtos eles têm um apelo grande em situações de guerra civil, de catástrofes climáticas, né? Que você tem uma população isolada e que você oferece isso para a criança sobreviver àquele momento ali completamente desprovido de condições de vida, né? Mas, quando isso se transforma numa política pública de rotina... É uma coisa completamente distorcida no nosso entendimento aqui no Brasil, né? Porque ele, na verdade, não contribui para resolver os problemas que fazem a criança adoecer e mais, né? Eles são dependentes, né? São produzidos por grandes corporações e que você então deixa aquela população sem autonomia para lidar com aquela realidade, por exemplo. E quem ganha com isso são as empresas que não só produzem os tais alimentos terapêuticos, mas que também podem usar esses produtos como uma porta de entrada para passar a fazer parte dos hábitos alimentares de crianças. Um pai ou uma mãe que viu seu filho ser salvo por um alimento terapêutico, por exemplo, da PepsiCo, muito provavelmente vai ser menos resistente a dar um produto da empresa para a criança no futuro. Bom, depois de mais uma pausa rápida, a gente conversa sobre como o Brasil enfrentou a desnutrição. Oi pessoal, tudo bem? Vocês estão gostando do episódio? Aqui é o João Pérez. Bom, eu passei hoje para falar que o Joio não é só um podcast bonito, nem uma página bacana. Nós publicamos livros que problematizam alguns aspectos centrais da alimentação contemporânea. Tem Uma Verdade Indigesta, da Marion Nestle, que analisa a distorção da ciência da nutrição por empresas. Tem Donos do Mercado, que é uma investigação aprofundada que eu e Vitor Mattioli fizemos sobre o Carrefour e o Pão de Açúcar. Formação Política do Agronegócio, que passa a limpo a história da bancada ruralista, e Nutricionismo, que critica o olhar reducionista em torno da alimentação. É só entrar na página da Editora Elefante. Lá você vai encontrar dezenas de títulos maravilhosos para repensar o Brasil e o mundo do século XXI. Entre 1996 e 2006, a desnutrição infantil caiu cerca de 50% aqui no Brasil. Foi isso que indicou um estudo feito pelo professor Carlos Monteiro, da Faculdade de Saúde Pública da USP, junto com outros pesquisadores. A prevalência de desnutrição, que era de 13,5% em 96,
caiu para 6,8 10 anos depois. E isso aconteceu exatamente ao mesmo tempo em que o Plump Nut mostrava bons resultados na África. Mas aqui no Brasil, o sucesso veio de um expediente muito mais complexo do que distribuir uma pasta de amendoim. A história de como o Brasil respondeu, né, à desnutrição como uma questão social e de saúde coletiva, né, não passa por esse tipo de produtos, né? Essa é a Inês Rugani de novo. Ela disse que o Brasil só prosperou no combate à desnutrição porque enxergou o problema de maneira sistêmica e adotou uma série de medidas estruturantes. Elas foram inicialmente focadas em abordagem educativa, com a ideia de que as pessoas faltava educação, faltava orientação, e isso depois foi muito claramente denunciado, né, de que a questão eram as condições de vida, né? Para não tratar apenas dos sintomas, o Estado brasileiro passou a cuidar das causas do problema. O artigo do professor Carlos Monteiro, que eu citei agora há pouco, mostra isso em detalhes. Segundo ele, o que mais contribuiu para a redução da desnutrição foi o aumento da escolaridade materna. E, em segundo lugar, foi o crescimento do poder aquisitivo das famílias brasileiras. Mas foram importantes também a expansão da atenção básica em saúde e a melhora nas condições de saneamento. Depois de 2006, outros programas se somaram a esse combate. Por exemplo, o programa de alimentação escolar, né, que você distribui refeição para as crianças, se você compra da agricultura familiar, você está fazendo um efeito sinérgico aí, né, de um sistema alimentar que a gente deseja e alimentação para a criança. Mas, infelizmente, a gente não tem muitos motivos para ficar otimistas. Nos últimos anos, e mesmo antes da pandemia, os indicadores de segurança alimentar mostram que o Brasil está retrocedendo. A fome voltou a assombrar milhões e milhões de brasileiros e todo o avanço das últimas décadas corre o risco de se perder. Por mais que o Brasil tenha demonstrado que é capaz de vencer a desnutrição sem cair na conversa fiada do nutricionismo, a gente não está imune a esse tipo de raciocínio. E talvez o melhor exemplo disso seja a famosa farinata, apresentada em 2017 pelo João Dória, que na época era prefeito de São Paulo. Você lembra dessa história? O biscoito é resultado do processamento de alimentos ainda próprios para o consumo, mas próximos da data de vencimento. A ideia era reciclar o que seria descartado pela indústria de alimentos e distribuir para as populações mais vulneráveis da cidade. O prefeito chegou a anunciar, inclusive, que as bolinhas bege seriam oferecidas como merenda nas escolas públicas da capital. E o projeto foi longe. O produto, que era chamado de ração humana, chegou a ser produzido e distribuído. A ideia de que pouco importa o conteúdo, de que pobre come qualquer coisa e que só as calorias são importantes para quem está com fome, é o puro suco do nutricionismo. Foi só depois de ouvir muitas críticas e de ser contestado por vários especialistas da alimentação que o Dória desistiu da ideia de jirico. Mas não sem falar umas bobagens antes. Ele publicou um vídeo dizendo que a farinata era segura porque era feita de alimentos liofilizados. Inclusive, os atletas sabem bem do que eu estou falando. Os profissionais do esporte fazem uso de alimentos liofilizados na forma de suplementos alimentares. Bela comparação, né? A gente falou bastante sobre essa celeuma toda no episódio 3 da temporada passada do Prato Cheio. Se você ainda não ouviu, eu recomendo. Em 2017, quando Dória apresentou a farinata, a sociedade recusou o projeto com força. Mas a gente estava em um outro contexto, né? Agora, em 2021, o desemprego e a pobreza estão escalando numa velocidade assustadora e a fome invade sem pudor a casa dos brasileiros. Será que hoje a gente aceitaria a farinata? Será que com 50 milhões de famintos a gente engoliria a ração humana? Eu não sei. Você sabe? A pesquisa para esse episódio foi feita pela Marina Yamaoka, que é produtora executiva dessa bela temporada e assina esse roteiro comigo. A narração é minha, Vitor Mattioli, com uma aparição rápida da Marina. Pois é, ela fez tudo nesse episódio. A edição e criação de som é do Vitor Oliveira. O design do podcast é da Denise Matsumoto e da Clara Borges. E quem comanda as redes sociais do Joio é a Amanda Flora. Muito obrigado por ter ficado aqui até agora e até o próximo episódio. Tchau!